Pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, estamos aqui de novo. No caso aqui, eu estou para a gente terminar, transmitir para vocês a segunda parte da aula, Direito e Ciência, e concluir essa parte. Mas antes eu te lembro, né, de novo, que seria muito legal se você pudesse deixar aí o teu curtir, o teu comentário, a tua pergunta, tua dúvida, por que não? Pode deixar nos comentários aí, eu vou procurar responder. Tuas críticas, você acha que não está bom algum aspecto, por favor, sua opinião é muito importante. E se você também puder se inscrever no canal, melhor ainda, que aí você vai ser notificado, vai receber notificações de novos conteúdos quando forem publicados. Sempre é algo interessante, não? Então vamos lá. Vou então aqui compartilhar para a gente poder dar sequência no que a gente estava estudando. Tudo bem. Bom, a gente já tinha falado, né, sobre essa questão aí, esse slide. Nós vamos dar a sequência aqui. Ó. Então, ó, no caso do direito, a gente tinha falado sobre, só voltando aqui um pouquinho, ó, temos um universo fechado. Então, o direito ele é uma criação humana. Eu costumo dizer que o direito ele é 100% humano. Então, você tem regras criadas por humanos, relacionadas a problemas humanos, aplicada por outros seres humanos, e quem faz parte daquela estrutura também, advogados, promotores, também todos seres humanos. Então, um universo 100% humano. No caso do direito, temos na fixação na criação de uma norma e como regra geral, hipótese, mandamento e sanção. Importante, todos os itens previamente estabelecidos e, portanto, igualmente conhecidos de antemão. Veja, pessoal, uma norma jurídica, eu estou colocando ela, é estruturada em hipótese, mandamento e sanção. Professor, toda norma jurídica é estruturada dessa maneira, hipótese, mandamento e sanção? Não. Mas eu estou trazendo para você um exemplo para você entender. É como se a gente pegasse uma norma, pegasse uma lupa, uma lente de aumento, para entender os itens componentes. Então, todas as normas são assim? Não, mas algumas são, né? Algumas são. Muitas, eu diria, são. Então, é legal que você entenda isso. Como é que isso se dá, essa estruturação. Vamos exemplificar. O artigo 121 do Código Penal ele diz assim, ó, matar alguém, reclusão 6 a 20 anos, de 6 a 20 anos. Qual que é a hipótese para esse caso? Seria alguém, um ser humano, uma vida humana. O mandamento implícito é não matar. Vamos lembrar aqui, eu botei entre parênteses. O Código Penal traz um rol de condutas, crimes, né, indesejadas pela sociedade. Porque senão você vai pensar, puxa, então a hipótese que é a vida humana não é para matar? Não, a hipótese é proteger a vida. Porque o Código Penal ele traz um rol de condutas indesejadas ou indesejáveis, né, dentro da sociedade. A sanção é a pena de reclusão, privação da liberdade, por 6 a 20 anos, de uma maneira geral. Não vou ficar entrando aqui na parte de qualificadoras, nada disso, agravantes, atenuantes, não é o caso. Eu só quero mostrar para você essa ideia. Então, o que é a hipótese no caso? É o bem da vida que está sendo tutelado, que está sendo protegido. Essa é a hipótese. No caso aqui, a vida humana. Tá certo? A conduta prescrita pelo direito, no caso, é respeitar a vida, e a sanção pelo descumprimento dessa prescrição comportamental é justamente a perda da liberdade, o potencial aprisionamento daquele que descumprir o comando normativo. Tinha até um antigo promotor em São Paulo que dizia que o Código Penal é para o criminoso como um menu para um cliente de um restaurante. Então ele vai lá, abre, escolhe a conduta que ele quer praticar, já se submetendo à consequência correspondente. É uma visão, digamos assim, um pouco peculiar, né? Mas para a gente ver essa ligação entre o que está sendo prescrito e a consequência de não se acatar aquela prescrição. Para vocês entenderem essa questão da hipótese, mandamento e sanção.
Interessante notar que a moral também prescreve hipóteses, mandamentos e sanções, e, no entanto, não possui caráter jurídico. Por quê? Porque no direito pode-se empregar a força e a coerção, a ameaça do uso da força, a fim de se obter a aplicação cabal do comando normativo que não existe na moral. Então, por exemplo, quando a gente fala força no direito, a palavra mais empregada no direito para força é coação. Não confunda com coerção, que está aí. Coação é força. Agora, coerção é a ameaça do uso da força. Então, por exemplo, você pode ter um despejo coercitivo. É um inquilino que vai ser retirado do imóvel, é, vamos dizer, vai ser compelido, né, a se retirar do imóvel, ele é avisado, é um despejo coercitivo. Você fala, mas qual que é a diferença? A diferença é que ele tem a possibilidade de sair de lá sem a necessidade do emprego da força. Se ele oferece resistência, torna-se um despejo coativo, aí tudo bem. Mesma coisa, por exemplo, uma blitz policial, o policial te para, você está de carro, por exemplo, para, pede seus documentos, documento do carro, pede para você sair do veículo, faz uma revista. Aquele procedimento, ele é coativo? Não. Ele é coercitivo. Ele está te dando alguns comandos. Eu quero o documento do carro, eu quero o seu documento, saia do carro. Ele faz uma revista. Se você oferece resistência, não vai fazer, não vou dar o documento, não vou atender o que o senhor está querendo. Aí ele pode empregar a força, que seria a coação. Né? Existe até uma questão, né, de um policial dar um tiro no carro de uma pessoa, até na própria pessoa que se evade, que foge, ele está no estrito cumprimento do dever legal, ou seja, ele não está nem praticando crime. Então, mas são duas situações diferentes. A moral, por exemplo, ela já não tem isso. Então, imaginemos, hoje em dia está uma coisa um pouco arcaica, mas vamos colocar como exemplo. Imaginemos um pai que não aceita que o seu filho seja homossexual. Então, ele pode impor um mandamento, não, eu não aceito isso aqui dentro de casa, essa sem vergonhice. Se continuar assim, uma sanção. O que poderia ser? Não, eu vou te colocar para fora de casa, você não mora mais aqui em casa. Poderia ser algum tipo de sanção. Pode bater no menino, agredir. Mas não tem esse caráter de imposição da força de maneira lícita. Porque se o pai não aceita que o menino é homossexual e agride o menino, ele está praticando um crime de lesão, ele vai responder por isso e tudo mais. Então não é uma atividade, ele não está agindo juridicamente, mas dentro da moral é admissível. Aspecto importante no estudo do presente tema é ainda destacar que o direito, além do já afirmado, deve ser entendido como um sistema de normas e jamais ter sua análise estabelecida a partir da visão de uma única norma. Isso é extremamente importante, pessoal. Nós vamos ver até o final dessa aula essa questão de quem adota esse raciocínio meio de recorte, né, que pode levar a juízos parciais, a juízos equivocados, inadequados, e a gente quer evitar isso. Eu vou dar um exemplo aí, para a gente ver essa questão da aplicação de um sistema como um todo. O artigo 1521 do Código Civil, em seu inciso 6, prevê que não podem casar as pessoas já casadas. Quem é casado não pode casar, novamente. Praticado o ato nessas condições, este estará sujeito à sua própria anulação, o que leva o intérprete a buscar subsídio em outro comando legal, no caso presente no mesmo corpo de normas, artigo 166.2 do Código Civil. O artigo 166 é nulo o negócio jurídico quando 2 for ilícito, uma das hipóteses. Então veja, diferente do código, você vai falar do Código Penal, puxa, lá tinha uma hipótese de mandamento de sanção, e agora? Aqui você tem também. Só que você não tem uma consequência disposta no mesmo comando, no mesmo artigo. Lá no 1521 não diz lá, não podem casar as pessoas casadas. Aí tem lá um parágrafo único, seja o que for, olha, se casar vai acontecer isso, isso, isso. Não está no próprio artigo 1521, está no 1662, que está na mesma lei, poderia estar numa outra lei, poderia estar numa outra norma. Mas está. Então a gente já está fazendo, vamos colocar assim, entre aspas, um passeio dentro de uma mesma norma, no caso o Código Civil. Mas não acabou ainda esse passeio. Vamos lá. Mas não é só. A pessoa casada que contrai outro matrimônio pratica também um crime. Com efeito, o nosso Código Penal, que em seu artigo 235 prevê o crime de bigamia. Nesse caso, a pena ou a sanção já vem disposta no próprio artigo da lei
penal, né? Faltou o L ali, em questão. Pena privativa de liberdade, prisão, tá certo? Então a pessoa, você veja, já aplicamos o que está disposto no Código Civil e também agora aplicamos o que está no Código Penal. E ainda tem mais subsídios, tem um passeio jurídico, ainda não acabou. Sem prejuízo da sanção penal, a sua mencionada, vimos que os artigos do Código Civil não trazem nenhuma sanção civil direta, nenhuma punição individual em face daquele que, sendo casado, casou-se novamente. Contudo, e em verdade, há consequências civis diretas advindas do ato em foco. Então, veja, que consequências são essas? Será que uma pessoa que é casada e casa, ela não causa dano àquele que, por exemplo, um homem que era casado, está casando com uma moça que não sabe que ele é casado? Essa moça não está sofrendo um dano, não está sofrendo uma humilhação, um constrangimento? Me parece claro que sim. Haverá sanções civis para isso? Certamente. Vamos ver. Se uma pessoa desconhecia o estado de casado da outra pessoa, provavelmente se sentirá lesado, ludibriado, enganado. Assim, poderá valer-se do artigo 186 do mesmo Código Civil para acionar judicialmente o cônjuge bígamo, pleiteando a indenização pelo dano sofrido, com amparo, inclusive, e também na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10. Olha o passeio que nós demos. 1521-6, 1662 do Código Civil, 186 também do Código Civil, 235 do Código Penal e artigo 5º, inciso 10 da Constituição, para uma mesma situação fática. Olha como essa questão do sistema jurídico é importantíssimo, pessoal. Olha aí, eu trouxe para vocês darem uma visualizada, né? Artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, né? Portanto, cometeu ato ilícito, nasce o direito a pleitear indenização por aquele que sofreu aquele dano. Artigo 5º, 10. Todos são iguais perante a lei, o caput. 10. São invioláveis a intimidade e a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Está na Constituição, a lei maior que nós temos. Mas vejam que interessante como você pode fazer esse, como eu disse, né, assim, entre aspas, esse passeio jurídico dentro do sistema. Desse modo, vemos que de um ato concreto ocorrido no caso, o casamento de alguém já casado, vários desdobramentos jurídicos são sentidos, e ainda mais em diversas esferas do universo jurídico, o que permite comprovar a necessidade e a utilidade da adoção de um raciocínio sistêmico no estudo e aplicação do direito. Pessoal, desenvolver um raciocínio sistêmico é uma das coisas mais importantes dentro do estudo do direito. Ao longo, você está aí fazendo a sua faculdade de direito, ou você simplesmente se interessa pelo tema, né? Se você está fazendo um curso de direito, efetivamente, você, durante aqueles 5 anos, você desenvolver um raciocínio sistêmico é simplesmente fundamental. Senão você vai ficar sempre na superfície das discussões, vai formar juízos de valores parciais e não vai conseguir desenvolver um bom argumento. Vamos lá, Hans Kelsen, de novo, grande teórico do direito. O direito regula sua própria criação na medida em que uma norma jurídica determina o modo em que outra norma é criada e também, até certo ponto, o conteúdo dessa norma. A norma criadora de outra norma é chamada norma superior, e a que foi criada, segundo essa determinação, norma inferior. A ordem jurídica, pois, não é um sistema de normas tão somente coordenadas entre si, postas lado a lado, mas uma hierarquia de diferentes níveis de norma. Então, o Hans Kelsen traz aqui também essa ideia, ele está falando aqui de hierarquia normativa, mas essa ideia de um sistema. Então, ele coloca, ó, a ordem jurídica, ela não é apenas um sistema de normas, mas é coordenadas entre si, postas lado a lado, mas uma hierarquia de diferentes níveis de norma. Eu até diria que é algo tridimensional. São normas lado a lado, mas também as superiores e inferiores. Então você tem algo quase que como uma coisa, uma esfera assim, tridimensional. Realmente é um sistema. A exposição aqui feita, muito embora possa ser vista como muito detalhista, é fundamental para se compreender com alguma clareza o nosso próprio sistema jurídico brasileiro, algo fundamental para qualquer pessoa que pretenda estudar direito em qualquer nível, tá certo?
De nada adiantaria aquele que busca estudar o funcionamento de uma dada área do direito em si, no caso, o direito privado, pretender o entendimento somente dessa área sem que saiba ao menos a estrutura e a forma de manifestação dessa mesma estrutura em que se encontra inserida a área específica de seu estudo. Então, a gente conhecer isso, pessoal, esse sistema, essas articulações, simplesmente fundamental. Tendo em mente esse caráter sistêmico do direito, seu intérprete perante um caso concreto ou no estudo teórico desse caso sempre terá uma visão mais ampla, mais completa, menos sectária e menos restrita. Na verdade, você começa a entender por que que tem, por exemplo, vamos pegar uma defesa, um advogado. Por que que um advogado vai fazer uma defesa? Tá mais, aquele argumento está melhor, está mais coeso, está melhor exposto, está melhor fundamentado, está melhor articulado. E o outro, às vezes, não é que está errado, ele está mais restrito, está mais pobre, está mais contido, está menos persuasivo. Por quê? Muitas vezes você vai olhar esse problema de não olhar para o direito como um sistema, quer colocar uma coisa muito específica, é isso e aquilo, uma coisa muito tati-bitati, me desculpa dizer assim popularmente, e acaba ficando algo muito contido. Então, olha lá, é possível dizer que, interpretando-se de modo sistêmico uma questão, aplica-se todo o direito àquele objeto de aplicação ou de análise e se distancia do raciocínio estilete, como eu chamo, né, o raciocínio de recorte, que você pinçar lá uma norma isoladamente para tentar tecer algum tipo de raciocínio. É ao contrário. Quanto mais amplo, quanto mais você adentrar ao sistema e procurar ter essa visão sistemática, melhor. Ok? Pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês em relação a essa aula. Falamos sobre a temática da direito e ciência. Eu vou aqui, tá aí meu e-mail, quem quiser entrar em contato, fica à vontade. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Quero uma vez mais agradecer muito o carinho, a tua atenção, o carinho da sua atenção. De novo, deixa aí o teu curtir, deixa o teu comentário, faça o teu comentário, tua questão, tua dúvida, tua crítica, participe. E se você puder se inscrever no canal, vai ser muito legal ter você com a gente, tá? Você vai ser notificado de novidades. É isso aí. Pessoal, um abraço e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Valeu.